Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e agora esse vídeo não tem nada com política, com eleição, com absolutamente nada. É um vídeo sobre a Mostra de São Paulo, a 38ª Mostra de São Paulo. Nos 2 primeiros dias eu assisti a 8 filmes. Alguns deles realmente muito bons, um que eu realmente detestei, e os outros, ok. Não assisti ainda nenhuma grande obra-prima e só um desastre. Vamos lá. São 8 filmes. O primeiro filme, na ordem que eu assisti, se eu conseguir me lembrar, foi o pré-candidato do Paquistão ao Oscar, Filha, que é um filme que é um estudo de personagens, road movie, um drama, com um toque de thriller. É um filme que explora muito bem as vocações, a história, né, de uma mãe que foge com a filha, quando ela é prometida, a filha de 13 anos, quando ela é prometida em casamento para o líder de uma facção rival, que é já um idoso. E o filme, embora tenha essa premissa, ele não se preocupa em explorar a questão do abuso das mulheres, o abuso do poder sobre as mulheres, como as mulheres são tratadas como moeda de troca na cultura local, na política local. Então o objetivo do filme é mais fazer um drama, fazer um thriller, e aí não acaba ficando no lugar comum. Mas tem boas atuações e principalmente um uso muito belo das locações. É um filme muito marcante do ponto de vista dos lugares pelos quais os personagens passam. Mas é um filme só ok. O segundo filme que eu vi foi Força Maior, que é o pré-candidato ao Oscar da Áustria, se eu não me engano, acho que sim, da Áustria. E que é um filme muito bacana. É um filme que é uma comédia dramática de constrangimento. É a história de uma família que está passando férias num hotel de luxo no alto da montanha para esquiar, e aí um dia eles acham que vão ser vítimas de uma avalanche, e o pai sai correndo e deixa a família para trás, e isso cria um ressentimento entre ele e a esposa. Ele não consegue lidar com a covardia dele, e ela não consegue lidar com a covardia dele. E a partir daí esse cara tem que reavaliar a posição dele naquela família, na estrutura realmente familiar, e a maneira como ele enxerga a si mesmo, e a esposa como ela enxerga ao marido. E a partir daí o filme vai criando situações de constrangimento sensacionais. Realmente tem momentos no filme de gargalhar alto. E ao mesmo tempo é um estudo, vamos dizer assim, um estudo não, mas vamos dizer assim, um retrato do papel do homem na sociedade moderna. Qual que é o problema, se há um problema, e até que grau há esse problema da covardia, de não fazer jus à imagem do patriarca, enfim. O filme ele só enfraquece porque ele realmente poderia terminar uns 10 minutos antes. O filme tem 3 ou 4 momentos que seriam finais perfeitos, com ironia, com uma inclusive rima temática, mas ele vai, e aí o final realmente do filme é um final bem fraco em comparação com os possíveis finais anteriores. Mas é um filme muito bacana. O terceiro filme foi um filme iraniano chamado Três Histórias do Irã, que basicamente é uma grande novela medíocre, com algumas situações dramáticas. Ele conta a história de uma família, mas ele conta a partir de 3 pontos de vista, de 3 personagens diferentes, e vai e volta no tempo para mostrar como essas histórias se entrecruzam. E ele parece achar que o fato dele criar essa estrutura, essa arquitetura, essa estrutura da narrativa já é suficiente para tornar o filme interessante. Mas os personagens são personagens esquemáticos, as situações são situações que recaem no melodrama, nas coincidências extremas. Então é um filme que até o uso da música é extremamente óbvio, é um filme realmente decepcionante. Por mais que, de novo, ele tente tocar em questões de religião e cultura e política locais. O quarto filme do dia realmente foi um desastre. Eu fico muito triste quando eu realmente desgosto tanto de um filme brasileiro, principalmente porque a gente está com uma safra de filmes nacionais tão bons, como eu falei em um vídeo recente. E quando eu assisto a um filme brasileiro que me decepciona tanto, é triste falar dele. Esse é O Fim de uma Era, que faz parte de uma trilogia que os realizadores chamam de Sophie Silk, e que são 3 longas que foram rodadas ao longo de 2 semanas. E, infelizmente é isso que acontece quando você tenta rodar 3 longas ao longo de 2 semanas. Os resultados realmente são terríveis. Dá para ver claramente o que eles fizeram foi filmar a Leandra Leal, a Mariana Ximenes e outros atores em poses contemplativas, para depois colocar um off que pudesse amarrar e criar uma história com mais calma. E não funciona. Primeiro que as narrações, inclusive Fernando Reis, que é um grande ator, mas uma narração desastrosa em off.
É um filme que ele, às vezes ele tenta fazer uma coisa bergmaniana, de estudo de personagens e até uma atmosfera bergmaniana, mas é um filme que particularmente eu considerei aborrecido, embora tenha só 70 e poucos minutos, sem foco e resultado de uma produção que foi corrida desnecessariamente. Enfim, ou desnecessariamente ou não, porque o orçamento era muito ruim, baixo. Então é um filme que realmente eu não gostei. O primeiro filme do segundo dia, né, o primeiro filme de hoje, ou seja, o quinto filme, foi... Qual foi o quinto filme? São tantos filmes que eu acabei esquecendo. O Vale Sombrio, que é um filme sensacional. Esse é o meu filme favorito até agora, eu acho. Vamos ver se... até agora 18 é o meu favorito. O Vale Sombrio, ele é um western atípico. Ele me lembrou um filme do Altman, um faroeste que o Altman dirigiu com o Warren Beatty, onde os homens são homens, né? McCabe, Miss Miller e McCabe, porque é um western que se passa numa cidadezinha no alto de uma montanha coberta de gelo. Que é um cenário atípico para o western, e ao mesmo tempo ele faz algumas referências óbvias a Leone em certos enquadramentos, certos movimentos de câmera, o uso da música, o uso de um relógio de bolso como elemento da narrativa. É um filme que cria uma atmosfera muito forte, tem uma fotografia espetacular, usa a locação de maneira brilhante, você realmente sente o gelo, o frio do inverno, e ele cria uma tensão crescente entre os personagens e uma história de vingança que é justificada pela narrativa, não é uma coisa que soa gratuita. Tem um elenco fortíssimo, mas principalmente a ambientação de época, com as locações, a direção de arte que é fantástica, a fotografia, as locações, os figurinos, fazem desse filme realmente um filme memorável. O Vale Sombrio é o meu favorito até agora. Mas eu gostei muito também do filme seguinte, que é o filme novo dos Irmãos Dardenne. Eu não posso dizer que eu gostei muito dos últimos dois filmes dos Irmãos Dardenne, O Garoto na Bicicleta e O Silêncio de Lorna. São bons filmes, mas para mim não se comparam a Criança, ao Filho, que são os dois filmes dos Dardenne que são meus favoritos. Esse, Dois Dias e uma Noite, traz uma interpretação fantástica da Marion Cotillard. É um filme de personagem, até aquela abordagem, quem conhece Dardenne, os Irmãos Dardenne sabe, aquela abordagem sem grandes firulas, com longos planos, as cenas são compostas por longos planos que vão acompanhando os personagens do cotidiano, no esforço de realizar uma tarefa que é prosaica, mas nesse processo de realizar essa tarefa prosaica a gente aprende muito sobre o personagem e sobre a natureza humana. E a personagem da Marion Cotillard é uma personagem que é uma mulher deprimida, uma personagem que só quer saber de dormir, uma personagem sem forças e que ela vai encontrando um pouquinho de força na necessidade de encontrar força e no apoio que ela tem da família. Então é um estudo de personagem muito, muito delicado e, como eu falei, tem uma atuação central da Marion Cotillard que é realmente maravilhosa, é um filme do qual eu gostei bastante. O filme seguinte é um filme brasileiro aí bem melhor, Ausência, do Chico Teixeira. É um filme que de novo, é um estudo de personagem também, sobre um adolescente de 15 anos que ele lida com a partida do pai e ele passa a morar só com a mãe, alcoólatra e com o irmão, e a gente acompanha esse menino enquanto ele vai descobrindo a própria sexualidade, enquanto ele vai descobrindo a responsabilidade dele no mundo, enquanto ele tem que assumir o papel de cuidar da mãe. E ele tenta estabelecer uma relação meio forçada com um pai emprestado, vamos dizer assim, que é um professor, que ele passa a frequentar a casa desse professor e tenta enxergar nesse professor uma figura paterna, mas inclusive confundindo um pouco os sentimentos que ele tem em relação ao professor com uma sugestão de interesse sexual, o que aliás desperta um conflito no próprio professor, que é vivido pelo Irandir Santos. E quando eu falei sobre a obra no Festival do Rio, eu disse que basta um filme ter o Irandir Santos para estar na frente de 90% dos filmes, e aqui é a mesma coisa. Toda cena com o Irandir Santos traz uma vulnerabilidade, uma complexidade de sentimentos maravilhosa, mas não só ele, o elenco todo é muito, muito bom. Inclusive o menino principal de 15 anos é um elenco que passou por ensaios com a Fátima Toledo, que ao lado de Sérgio Pena são os dois grandes preparadores de elenco do país, e é um filme que é um estudo de personagens delicado, complexo, também do qual eu gostei muito. E o último filme do dia, o meu oitavo filme na Mostra São Paulo, foi Relatos Selvagens, que, se eu não me engano, é o pré-candidato da Argentina ao Oscar, que é uma comédia, uma antologia, são 4 histórias, 5 se você contar o prólogo mais curtinho, que contam histórias de vingança de uma maneira absurda e extraindo graça justamente no extremo que os personagens chegam para alcançar essa vingança. É um filme que ele consegue arrancar graça do extremismo, da irracionalidade humana em busca de vingança. É um elenco que está obviamente se divertindo muito no filme, as histórias são histórias relativamente curtas, então você acaba, não tem como nem, porque se uma história você estiver gostando menos do que a outra, quando você estiver ficando enjoado já acabou, como curta-metragem. É difícil você não gostar de um curta, porque antes de você não gostar já acabou.
E é uma antologia que, ao contrário da maior parte das antologias, que costumam ser muito regulares, tem uma história muito boa e outra muito ruim, essa não. Essa é uma antologia que tem todas as histórias, são histórias realmente interessantes. E tem o Ricardo Darín, que é o Irandir Santos, vamos dizer assim, do cinema argentino. Você tem o Ricardo Darín, é sempre uma boa notícia. Então foram esses 8 filmes que eu vi nos 2 primeiros dias da mostra. Eu volto amanhã falando do terceiro dia. Um grande abraço, bons filmes.